Cerca de 500 anos após a humanidade abandonar a Terra devido às condições insuportáveis, um retorno ao planeta revelou que ele já tinha novos proprietários. Na época, mudanças climáticas extremas, uma pandemia avassaladora e guerras devastadoras tornaram impossível viver no planeta. Assim, a elite dominante fugiu para Kepler 209, um exoplaneta pequeno, mas aparentemente seguro. Após 2 gerações, surgiu o ambicioso projeto Ulisses, que buscava descobrir se a Terra havia se tornado habitável novamente. No entanto, a primeira missão fracassou, mas isso não impediu os líderes de enviar uma segunda expedição, a Ulisses 2. Essa nova missão, porém, já começou com contratempos. A espaçonave enfrentou dificuldades, aterrissando de forma abrupta nas águas. Em meio ao caos, uma jovem astronauta lutou para salvar sua equipe. Determinada, ela conseguiu arrastar uma colega para um lugar seguro, seguida de outro tripulante. No entanto, ao emergirem, perceberam que estavam cercados apenas pela vastidão da água e pelos destroços em chamas. Algum tempo depois, a jovem recobrou os sentidos numa praia, tossindo e tentando se levantar. Ela imediatamente rastejou até sua companheira caída ali perto, mas ao virá-la, constatou que ela já estava morta. Mesmo abalada, conseguiu se erguer e analisou os arredores, avistando a nave parcialmente destruída não muito longe. Foi lá que encontrou Tucker, outro membro da tripulação. Após reanimá-lo, avaliou seus ferimentos e informou que o ar local não apresentava radiação. Infelizmente, outro integrante, Holder, não havia sobrevivido. Ao inspecionarem os instrumentos da nave, os dois descobriram que a maré subiria em pouco menos de 7 horas, dando-lhes um prazo apertado para reunir informações essenciais e enviá-las ao comando. Com Tucker ferido demais para explorar, a jovem, chamada Blake, se prontificou a ir sozinha. Durante sua jornada, Blake analisou detalhadamente a flora e a fauna locais, coletando amostras. Em meio às descobertas, identificou um inseto capaz de reprodução, um marco importante para a avaliação do ambiente. Ela transmitiu tudo para Tucker via rádio. Pouco depois, recebeu a ordem de testar seu próprio sangue para avaliar sua fertilidade. Por ter sido exposta à radiação de Kepler, havia o risco de alterações biológicas. Relutante, Blake realizou o exame, mas os resultados foram desanimadores. Apesar do choque, Blake decidiu seguir em frente. No entanto, Tucker a alertou sobre uma mudança climática repentina, pedindo que ela retornasse à nave. Durante o retorno, uma névoa densa surgiu, desorientando-a. Tucker, então, disparou um sinalizador para guiá-la. Correndo em direção à luz, ela finalmente se aproximava da nave quando ouviu pelo rádio que o local estava sendo atacado. Desesperada, acelerou, mas ao chegar, encontrou apenas uma cratera cheia d'água onde antes estava a nave. Ao avistar pegadas na areia, começou a segui-las. Mais adiante, conseguiu observar os agressores à distância, mas antes de agir, acabou sendo capturada. Blake é empurrada para um poço fundo, cheio de água. Enquanto examina o local, encontra Tucker, vivo, mas gravemente ferido. Ele revela que os locais que a capturaram são sobreviventes. Com o estado dele se agravando, Blake decide pedir ajuda aos locais para conseguir medicamentos. Logo, uma corda é jogada até ela. Pensando que sua súplica foi atendida, Blake sobe, mas em vez de ajuda, é levada até um posto de socorro para tratar seus próprios ferimentos. Após o atendimento, ela é jogada de volta ao poço. De volta a Tucker, Blake conta o que viu. Crianças entre os locais, algo urgente para reportar a Kepler. Mesmo com a nave destruída, o scanner biométrico sobreviveu e ela o encontrou intacto. Mas Tucker está piorando, perdeu muito sangue. Ele diz a Blake para não desistir, mas com um sorriso cansado, lhe pede para continuar e buscar os astronautas da primeira missão. Ele então toma veneno e morre. Blake, devastada, relembra uma memória da infância. Olá, meus queridos Bigs. Este é o resumo do filme, Refúgio. Espero que esteja gostando. Comente Big para a gente saber que você esteve atento a cada detalhe do vídeo. E se você quer assistir este filme completo ou qualquer outro filme ou série que trazemos aqui no canal, conheça nosso aplicativo parceiro, disponível para qualquer aparelho com sistema Android. Para saber mais, clique no link do primeiro comentário fixado e aproveite. Agora vamos continuar. Quando era pequena, seu pai lhe dava uma caixa de fósforos e sempre prometia estar lá para ela, não importando o que acontecesse. Ela implorava para ele não a deixar, mas ele a confortava dizendo o lema de Kepler: viva e faça tudo por todos. De volta ao presente, Blake percebe que a água do poço está subindo rapidamente. Desesperada, tenta escalar as paredes para evitar se afogar. No último momento, um homem local se lembra dela e a puxa para fora da prisão improvisada.
A água agora invadiu a costa, forçando as pessoas do assentamento a se refugiarem em jangadas amarradas a postes. Blake observa a cena, seus pensamentos voltando à infância. Recorda seu pai falando da Terra, um planeta rico em recursos como água, ar e fogo. Ele descrevia as florestas tropicais e as selvas lamacentas que geravam o ar para a humanidade, mas que com o tempo foram devastadas. Ele mostrava sementes que estavam germinando e refletia sobre a ideia de levar aquelas sementes para Kepler. Antes de partirem, a humanidade instalou estações meteorológicas por todo o planeta. Recentemente, uma delas enviou um sinal, indicando uma possível nova zona de regeneração. Ele prometeu que, caso o planeta fosse seguro, enviaria um chamado. Ela o fez jurar que cumpriria sua promessa. Após algum tempo, o pai de Blake partiu como parte da primeira missão à Terra. De volta ao presente, ela percebe que a água no poço secou, mas logo é jogada novamente para dentro. Desesperada, implora por um pouco de água, mas as outras crianças apenas riem e despejam um balde nela. Quando se afastam, outra garota aparece no poço. Blake revela que vem de Kepler, onde a população não consegue mais ter filhos. Ela pede a Mila, a garota ao seu lado, que encontre um dispositivo que poderia ajudá-la. Logo, há barulho na superfície e a grade do poço é aberta. Várias garotas, incluindo um bebê, são baixadas para dentro. Confusa, Blake escala a parede do poço para ver o que está acontecendo. Ela observa o assentamento ser atacado por um grupo desconhecido. Os invasores decidem inspecionar o poço, mas as garotas conseguem esconder Blake nas sombras das paredes e se esconder debaixo d'água. Quando o barulho cessa, as meninas saem e encontram o assentamento destruído, com corpos espalhados pelo chão. Mila está desaparecida. Um dos moradores sai à sua procura e Blake o segue. Ela tenta entender quem eram os atacantes e o que queriam, mas a mãe de Mila não confia nela. De repente, ouvem um grito e correm em direção ao som. Escondidos atrás de uma rocha, veem uma nave de carga onde os invasores estão carregando as garotas. Blake sugere disparar um sinalizador para distrair os atacantes e salvar Mila, mas a mãe dela se recusa. Sem outra opção, Blake a nocauteia e sobe na nave, misturando-se às prisioneiras. Ao chegar a uma nave gigante, os prisioneiros são transferidos e enfileirados para inspeção. Um jovem começa a avaliá-los e, ao notar um pedaço de tecnologia alienígena entre os prisioneiros, exige saber sua origem. Quando remove o capuz de Blake, ele vê o pingente em seu pescoço e a envia para se encontrar com o líder do assentamento. No escritório do líder, Blake encontra um menino, e em seguida, um homem que se apresenta como Gibson, reconhecendo-a como Louisa Blake. Ele lembra dela desde a infância. Blake explica que sua equipe foi destruída, mas ela conseguiu salvar um dispositivo biométrico, criado em Kepler para medir alterações bioquímicas, especialmente em relação à fertilidade. Gibson pergunta se o dispositivo consegue emitir sinais, mas Blake responde que não. Ela havia esperado que ele pudesse se conectar aos transmissores da Ulysses 1. Para sua surpresa, Gibson revela que a Ulysses 1 foi totalmente destruída. Ele explica que, logo após o pouso, a equipe conseguiu estabelecer contato com sobreviventes locais, mas, antes de enviarem qualquer dado a Kepler, os sobreviventes se rebelaram e destruíram tudo, inclusive a nave, que era a única forma de comunicação com o exterior. Gibson, então, compartilha uma história triste. O líder da missão, Stafford, e o pai de Blake morreram na rebelião. A conversa é interrompida quando o menino entra e oferece a Blake um pequeno modelo de papel de uma nave. Quando o garoto sai, Gibson pergunta sobre a situação em Kepler. Louisa explica que, infelizmente, a população lá não consegue mais ter filhos. Gibson, com um suspiro, admite que chegou o momento de levar seu povo à Terra e cumprir o plano que o pai de Louisa idealizou. Ele revela que, embora o plano seja essencial, será um grande desafio devido às marés incessantes e ao solo frágil. Eles tentaram construir uma barragem no delta do rio para controlar as marés, mas os ataques dos rebeldes praticamente destruíram o projeto. Observando a estrutura, Blake percebe algumas turbinas e Gibson confirma que seu pai acreditava que a força das marés poderia ser uma fonte confiável de energia. Ele explica que as estações de maré podem não só gerar eletricidade para eles, mas também para os sobreviventes. Contudo, os habitantes locais raramente chegam aos 30 anos devido às condições extremas, o que torna ainda mais crucial ajudar a reconstruir. Após a conversa, Gibson oferece uma cabine privada para Louisa. Lá, sozinha, ela deixa suas emoções fluírem ao lembrar da infância e dos conselhos do pai. Após se recuperar, ela toma um banho para se limpar. Quando se olha, percebe sangue escorrendo e, com um sorriso, percebe que suas funções reprodutivas retornaram.
Nesse momento, o assistente de Gibson entra com roupas limpas. Depois de se vestir, Blake começa a explorar a nave e se depara com uma sala cheia de crianças sendo ensinadas por Gibson. Ela encontra Mila entre elas, mas depois de uma conversa rápida, sai pensativa. Em seguida, ela encontra Neil, que lhe mostra um segredo: uma muda de árvore crescendo em um vaso. Ao observar mais de perto, Luísa reconhece a planta. Neil então fala sobre um homem chamado Cristóvão Colombo, que vive em uma cabine próxima à sala das máquinas. Blake tenta se comunicar com Neil, pedindo que ele a leve até o local, mas ele recusa, explicando que não tem permissão para ir. Decidida, ela segue sozinha até a cabine correta. Ao abrir a vigia, ela vê seu pai. Nesse momento, Gibson aparece atrás dela e pede uma oportunidade para se explicar. Ele revela que a rebelião foi liderada pelo pai de Blake, que ao se apaixonar por uma mulher local, traiu Kepler. Blake, exigindo ver o pai, entra na cabine, onde o homem a reconhece imediatamente e a abraça. Com lágrimas nos olhos, ela pergunta por que ele os traiu, e ele, suspirando profundamente, conta que fez isso para impedir a relocação. Para ele, os keplarianos não pertencem a terras estrangeiras. Com o coração partido, Luísa sai da cabine. No convés, Gibson se aproxima, lamentando o que aconteceu com seu pai. Blake, já exausta de discussões, muda de assunto, apontando as luzes distantes. Gibson explica que são as luzes de Henderson Note e duvida da ideia de Blake de enviar um sinal de lá, conectando o dispositivo biométrico. Mas Blake afirma que seu corpo apresentou mudanças positivas, o que a leva a insistir. Gibson promete procurar o dispositivo e envia Palin para isso. Mais tarde, enquanto está à mesa com a família de Gibson, Blake ouve a história do filho adotivo dele, que nasceu com o cordão umbilical enrolado no pescoço e como Gibson salvou a mãe e o bebê. Nesse momento, as luzes se apagam e um assistente entra correndo, dizendo que alguém invadiu a nave. O intruso desativou os guardas e cortou a energia. Gibson ordena uma busca e envia Luísa, a mãe e a criança para seus quartos. No entanto, Luísa desobedece. Caminhando pelo corredor, ela é derrubada pela mãe de Mila, que com uma faca contra sua garganta exige ser levada até sua filha. Luísa, relutante, concorda. Elas chegam às cabines onde as crianças dormem e encontram Mila. Nesse momento, os guardas e Palin chegam, e o jovem reconhece a mulher, Narvik, mandando-a ser trancada. Antes de ser arrastada, Narvik revela a Luísa que apenas as meninas estão sendo levadas. De volta à cabine, enquanto a mãe de Neil cuida do ferimento de Luísa, ela tenta descobrir por que as meninas são as únicas vítimas, mas Narvik está tão assustada que não consegue responder. Gibson entra na sala e revela que conhece Narvik, uma das líderes rebeldes. Luísa, determinada a entender, pergunta por que eles estão roubando crianças. Gibson responde com outra pergunta: quantos anos as mulheres de Kepler terão quando chegarem à Terra? Elas terão mais de 50 anos, o que significa que não poderão mais gerar filhos. O que eles realmente precisam é de um grupo genético jovem e diversificado. Luísa fica chocada com a revelação. Gibson observa que sua reação é parecida com a de seu pai, mas eles precisam garantir a sobrevivência e tentar repovoar o planeta com os locais. A conversa é interrompida quando Palin entra trazendo a bolsa com o dispositivo. No entanto, ao abri-la, descobrem que está vazia. Gibson fica furioso e ordena que Luísa e o assistente voltem ao campo quando a maré baixar e continuem a busca. Luísa, surpresa com a explosão de raiva dele, pergunta o que acontecerá com Narvik. Ela descobre que a mulher será executada ao amanhecer. Percebendo o desapontamento de Luísa, Gibson ordena que Palin a vigie. Quando todos saem, Gibson se volta para Neil e percebe um brinquedo de Mila em suas mãos, brilhando com uma luz azul. Ele então percebe que o dispositivo biométrico perdido estava ali o tempo todo. Luísa volta para a cabine e ouve sons estranhos. Ao abrir o armário, encontra Mila escondida. A menina, assustada, corre para seus braços. Luísa tenta acalmá-la e promete encontrar sua mãe. De repente, há uma batida na porta e uma voz masculina exige que seja aberta imediatamente. Luísa finge estar dormindo e abre a porta, encontrando Palin. Ele diz que vai revistar a cabine porque uma das garotas desapareceu. Certificando-se de que o corredor está vazio, Palin entra e tranca a porta. Ele decide atacar Luísa, que resiste, mas ele é mais forte. Nesse momento, Mila, que estava no quarto, começa a chorar. Palin solta Luísa e vai em direção ao armário. Luísa, percebendo que podem ser descobertos, age rapidamente. Ela o impede com um beijo e, discretamente, coloca uma cápsula de veneno em sua boca. Ela aperta a cabeça de Palin, forçando-o a morder a cápsula, e ele morre lentamente.
Com a ameaça eliminada, Luísa e Mila partem para libertar Narvik e os outros prisioneiros. Luísa decide resgatar as crianças e seu pai. Ele, surpreso, pede à filha que vá até a janela, sem entender o que está acontecendo. Gibson está indo para algum lugar, o que é estranho, pois ele nunca deixa a nave. Olhando para a mesa, Luísa vê a boneca de Mila e percebe que o dispositivo biométrico estava escondido no brinquedo, agora nas mãos de Gibson. Ele estava prestes a enviar um relatório, mas logo percebeu que faltavam provas. Seu pai, então, revelou uma verdade chocante. Neil era a verdadeira evidência que ela precisava. O menino, na verdade, vinha de Kepler, e tudo o que Gibson lhe contara era uma farsa. Ele precisava ser detido. Com a revelação, Luísa abraçou o pai e saiu da cabine, com a mente agitada. Enquanto se escondia pelos corredores da nave, Luísa testemunhou os locais, resistindo aos guardas, tentando fugir. Sob uma intensa chuva de tiros, ela os acompanhou até uma nave menor, ajudando os prisioneiros a embarcar. Juntos, rumaram em direção à estação meteorológica. No caminho, ela se deparou com Gibson e, sem hesitar, apontou sua arma para ele. Percebendo sua intenção, Gibson rapidamente colocou uma arma contra a cabeça de Neil, revelando a verdade. O menino era seu irmão. A mãe de Neil, pressionada, confirmou, e Luísa, ainda em choque, não sabia o que fazer. Gibson, furioso, matou a mãe do garoto e ameaçou matar Neil se Luísa não abaixasse a arma. Com um movimento rápido, Gibson soltou Neil, que correu para o corpo de sua mãe. No instante seguinte, Gibson enviou um relatório para Kepler. Luísa, tomada pela raiva, se lançou sobre ele, derrubando-o. Os dois caíram na água, onde ela tentou estrangulá-lo, mas a força se esvaiu. Quando estava prestes a sucumbir, Narvik apareceu e a puxou para fora. Após realizar a manobra de reanimação, Narvik conseguiu trazê-la de volta à vida, tudo isso sob o olhar atento de seu pai. Após deixar a base para trás, Luísa se aproximou de Neil, que ainda estava devastado pela perda da mãe. Tentando confortá-lo, ela lhe entregou uma caixa de fósforos, algo que seu pai tinha recebido de seu avô, pedindo-lhe que a guardasse com carinho. Ao abrir a caixa, Neil encontrou apenas um fósforo. Com o olhar perdido, ele perguntou se as pessoas de Kepler chegariam logo, e Luísa, sem certezas, respondeu que talvez sim. Então, ele perguntou se trariam árvores. Luísa ficou em silêncio, sem saber como responder. Mila e Narvik chegaram e trocaram um olhar silencioso com Luísa. As outras crianças, observando da distância, também esperavam ansiosas pela chegada dos adultos, seus olhos fixos nas figuras que começavam a se aproximar no nevoeiro. E assim, o filme termina. Se você gostou deste filme, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.